Paz, amados, com grande alegria estamos voltando na nossa live. Creio que a maioria agora já bem adaptada com o novo sistema online. Tenho tido um bom retorno, principalmente nas perguntas, e quero agradecer a cada um que tem se empenhado em assistir. Algumas pessoas têm me colocado a possibilidade: olha, pastor, para um pouco mais no slide e tal, deixa eu tentar. Amados, a grande sacada, como já está gravado, dá um pausa no vídeo, tenta voltar um pedaço, tá? Que às vezes a gente precisa encerrar um tema num único dia, né? Mas estando o vídeo lá no Ministério Chama, você pode pausar, você pode assistir de novo. Pastor, eu não entendi. Assiste de novo, manda quantas perguntas vocês quiserem, né? Eu sei que Apocalipse ele agrega muito conhecimento e que às vezes não é fácil nós conseguirmos adquirir todo esse conhecimento numa só vez, mas a vantagem que nós temos é que online nós conseguimos fazer com que o vídeo fique lá. Amém? Vamos orar, amados? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer e te bendizer por esta manhã. Que o Senhor abençoe cada um que estará entrando, cada um que estará visualizando a live, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, derrama a tua graça nesta hora. Fala conosco e abençoa, Senhor, de maneira que tu produzas, ó Pai, o fruto em cada vida, Senhor. Recebe este momento, recebe esta live diante de ti, Senhor, para que nós possamos chegar ao objetivo do teu coração, Pai. Nós colocamos tudo diante de ti, em nome de Jesus. Amém? Então, amado, hoje nós queremos tratar alguns temas, né? Alguns irmãos mandaram alguns vídeos para nós, né? Durante o momento que eu estiver falando do tema, eu vou estar falando alguma coisa sobre isso, mas hoje o Senhor quer nos falar sobre as 7 trombetas. Amém? Pastor, que conversa é essa das 7 trombetas? Vocês vão se lembrar que na semana passada nós falamos, olha, nós definimos para vocês o que era o anticristo, o que era o falso profeta, o que era o dragão, o que era a mulher. Definimos essas características, o que eram as 2 testemunhas, os 144 mil, e daí eu falei, agora eu quero entrar um pouco no assunto dos juízos de Deus. E eu falei que esses juízos se dividiria em 3 grandes grupos, de 7 juízos por cada grupo, ok? E eu mencionei para vocês, olha, os primeiros são os selos. E eu falei, sempre o último juízo, na realidade, ele não é bem um juízo, mas na realidade ele abre a porta para os grupos dos juízos seguintes. Então eu falei, olha, o 7º selo, ele abre a porta para que Deus mande as 7 trombetas. E a 7ª trombeta, ele abre a porta para que Deus mande as 7 taças. E as 7 taças, a última taça, ela abre a porta para o fim, então, da grande tribulação. E na semana passada nós tratamos sobre os selos. Alguns irmãos até mencionaram, pastor, o senhor entende que os selos podem acontecer antes, podem acontecer depois? Amados, na maneira como eu entendo, na corrente a qual eu creio, que nós como igreja vamos ser arrebatados antes. Eu creio que todos os selos eles vão acontecer dentro do padrão da tribulação, ok? Existem outras correntes, no caso a pós-tribulacionista, né?
que por vezes entende que parte dos selos ocorrem antes. E por que essa confusão? A confusão é porque muitos dizem, mas pastor, nós não vamos passar luta, nós não vamos ter terremoto, nós não vamos ter tsunami, não corremos o risco de ver uma guerra? Sim, mas isso é o princípio das dores, ok? Os selos em si, no meu modo de entender, como de grande parte do pessoal cristão, ele vai ocorrer durante a primeira metade da tribulação. Pastor, então as trombetas que nós vamos falar hoje, quando é que elas ocorrem? Na nossa corrente, que é a corrente que acredita que a igreja sobe antes, as trombetas vão ocorrer exatamente no início da segunda metade, ok? E diz assim, só para nós entrarmos mais preciosamente nesses textos, Apocalipse 8:1, eu vou começar por onde nós encerramos na aula passada. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Amados, entenda, quando fala silêncio no céu, anjo não falava nada, arcanjo não falava nada, serafim, querubim, todos faziam um silêncio de meia hora, como se estivessem numa expectativa do que viria agora por diante, ok? Agora, é importante a gente dizer que às vezes você está lá lendo sobre isso e alguns me perguntaram, mas pastor, eu vi lá e achei um outro tema, eu achei um assunto lá, tempo da angústia de Jacó. Amados, todas essas expressões são expressões que nada mais falam do que a grande tribulação ou a tribulação. Por que eles usam o termo angústia de Jacó ou tempo da angústia de Jacó? Porque as 12 tribos de Israel, elas vieram de Jacó. Então, quando eu falo de Jacó, você vai se lembrar que o próprio nome de Jacó vai se mudar para Israel. Eu nada mais estou falando do que o povo de Deus, ok? E o tempo da angústia do povo de Deus é o tempo da tribulação. Pastor, por que é o tempo da tribulação? Lembra que nós ensinamos que a última semana de Daniel, Deus tinha reservado para quem? Para os judeus. Por isso chama tempo de angústia de Jacó, né? Por isso que a Bíblia usa de certas menções. Agora, até esse tema, tempo de angústia de Jacó, já vem a comprovar também uma das coisas que eu sempre falo, que eu não acredito que é para a igreja esse período de 7 anos. Tanto que os títulos que são dados não são voltados à igreja. Não fala tempo de angústia da igreja, tempo de angústia da noiva, não. Fala tempo de angústia de Jacó, ou seja, a tribulação, ela não é, a princípio, para o povo da igreja, para a noiva de Cristo. Mas, infelizmente, a gente sabe que alguns ficarão. Falaram para mim, mas pastor, eu ouvi dizer lá da 70ª semana de Daniel. Amados, nada mais é do que você falar da 70 semana de Daniel, a última semana de Daniel. Qual é a última semana? Tribulação, né? Pastor, na hora que eu vou estudar aparecem muitos nomes. Vou te dar uma dica. Você vai lá em Sofonias, capítulo 1. Pastor, Sofonias fala sobre a tribulação? Sim, até comentamos já disso, né? É por isso que eu não consigo entender alguém que diz para mim assim, pastor, eu vou estudar Apocalipse. E ele quer só ler o livro de Apocalipse. Se ele não lê Daniel, se ele não lê Isaías, se ele não lê Sofonias, se ele não lê Ezequiel e tantos outros, não lê Salmos, ele não vai entender a completude de Apocalipse, tá? Então essa luz que eu estou dando aqui no início, de algumas questões que o pessoal me colocou, é exatamente isso, para facilitar o teu acesso
até para que não haja confusão na sua mente por causa de uma simples expressão, tá? Sofonias capítulo 1, versículo 14 a 16 diz o seguinte: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será, grave isso, ó, sete nomes. Dia de indignação, dia de tribulação e de angústia. Esse fica mais fácil por causa da palavra de tribulação. Dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, e dia de trombeta e de alarido com as cidades fortificadas e contra as torres altas, né? Ô pastor, mas que nome gigante, tá? Mas pode ser que você encontre aí não o nome completo, pode ser que você encontre no dia da trombeta, e isso cause em você algum sentimento assim, mas do que está tratando? Ah, no dia da indignação, mas do que está falando? Simples, Sofonias capítulo 1, versículo 14 ao 16 tem diversos nomes. Só este texto, pastor? Não, outros também mencionam, mas eu estou citando um que já dá diversos nomes para vocês, ok? Muito bem. E aí, pastor? E aí que você vai perceber que nós estamos tratando hoje sobre as trombetas, ok? E que novamente eu encontro a presença do número 7. Nós já tratamos isso na semana passada, então eu vou me dar o direito de não ficar esmiuçando de novo. Você pode pegar o vídeo da semana passada, mas o número 7 está relacionado a Deus, ok? A tudo que é divino, ok? 7 Espíritos de Deus e assim por diante. Eu mostrei que na Bíblia, se você pegar a Bíblia de capa a capa, o número 7 aparece ali, ok? Assim como o número 3 aparece em muitas situações. Tudo por quê? Porque Deus deixa a assinatura dele no livro, né? Então veja, igual quando um pintor desenha uma obra de arte, ele por vezes ele assina ali aquela obra de arte, claro que quase bem dizer 100% das vezes ele assina, só que aonde que ele assina? Lá no cantinho do quadro, ok? Por quê? Porque se ele colocar em cima do quadro, não dá certo, ele tem que colocar no cantinho. Só que quem vai ver a assinatura? Os mais minuciosos, aqueles que olham o quadro em toda a sua extensão. Então eu quero te convidar a ser essa pessoa que olha o quadro em toda a sua extensão, que olha a Bíblia em toda a sua extensão, para que você não seja aquele leigo que acha assim, Deus falou, mas parece que está na Bíblia, eu não sei bem aonde, não. É importante que nós conheçamos a verdade e que nós conheçamos baseados na palavra. Porque se no dia de amanhã alguém falar, por que você entende assim, por que você acha isso, por que você não pode dizer, eu acho porque acho. Não, tem fundamento bíblico e a Bíblia ela é perfeita, ela é uma engrenagem, ok? E é isso que nós estamos trabalhando com vocês. Bom, Apocalipse 8:2 diz assim, e vi os 7 anjos, novamente a conversa dos 7, tá bom? Que estavam diante de Deus e foram dados 7 trombetas. Pastor, que história é essa? Amados, na Bíblia protestante, ou na Bíblia, digamos assim, evangélica, alguns livros eles não foram agregados. Lembra aquela conversa que a gente teve e que nós falamos, olha, existem livros inspirados pelo Espírito, ou seja, o Espírito te dá uma inspiração para escrever algo. Existe revelação de Deus, quando o Senhor, bem dizer, quase dita uma carta para você. E existe também aquela coisa assim, você na sua experiência pessoal vai e escreve algo, ou algo que você testemunhou, ou a sua vivência pessoal.
Esses livros onde você testemunha algo, onde você relata uma história, onde você conta a sua experiência pessoal, mas que não necessariamente tem uma inspiração, eles foram excluídos da Bíblia, né? Mas isso não significa que eles não contenham verdades. É claro que nós precisamos ser rigorosos nessa análise, né? Para que a gente não divulgue também bobagem. Mas, dentre alguns apócrifos, há alguns conteúdos interessantes. E nesses apócrifos nós descobrimos que há alguns anjos que eles ficam na presença de Deus permanentemente. O que nós chamamos, né, entre nós crentes, de arcanjos. E quem são eles? Tem dois que conta na Bíblia evangélica, que é Miguel e Gabriel. Mas nesses apócrifos eles relatam Uriel, Rafael, Raguel, Remiel, Sariel, ou seja, 7 nomes. Pastor, é certeza que são esses 7? Amados, os apócrifos dizem isso. Mas o mais importante é que você saiba que são 7 e que lá no céu não tem só Miguel e Gabriel, ok? Mas esses 7 anjos que estão diante do altar de Deus, eles recebem 7 trombetas e cada um deles vai tocar uma trombeta diante, né, da situação que Deus agora vai determinar. Mas você vai perceber que diz assim o versículo 3 do capítulo 8, ou seja, você está percebendo que o capítulo 8 e o capítulo 9 hoje é muito importante. E veio um outro anjo e pôs-se diante do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Opa! Além daqueles 7 anjos que recebem a trombeta, agora Deus mostra um outro anjo, o 8º anjo, e esse 8º anjo vai fazer o quê? Ele vai trazer o incensário, e o que vai ser colocado para queimar nesse incensário? Pastor, incenso? Não, amados, as orações de todos os santos. Pastor, por que Deus colocou esse versículo aí? Para mostrar o foco da trombeta. O que vai fazer com que Deus mande as trombetas? As orações de todos os santos. Ou seja, todos nós que passamos a nossa vida orando, ou mesmo aqueles que entrem na tribulação e comecem a morrer, em nome de Jesus, entenda, Deus ouve a oração de todos esses, e agora vai mandar o juízo das trombetas, ok? Por isso que o versículo 4 diz, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Versículo 5 em diante, e o anjo tomou o incensário e encheu o altar. Agora veja o que ele diz, e tomou o incensário e encheu o altar e o lançou sobre a terra. Automaticamente, quando as orações dos santos, chegam diante de Deus, e Deus sente o cheiro da consagração, sente o cheiro de todas as orações que chegaram ao seu altar, o próprio Deus diz, e lançou sobre a terra. Então não é que o inimigo veio aqui e causou dano, não. O próprio Deus lançou sobre a terra, e depois houve vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos que tinham suas trombetas se prepararam para tocá-la. Ou seja, nós descobrimos o seguinte, as trombetas são juízos que vêm direto do trono de Deus. Ah, mas pastor, eu achei que era o inimigo. Não, amados, não. Mesmo nos selos, onde nós vemos que haveria guerra, que haveria fome, que haveria tantas outras coisas, há uma permissão do Senhor.
Mas aqui eu quero dizer que lá no selo, quando se falava em guerra, nós vimos que Deus dava permissão para o homem introduzir a guerra. Nós vimos que Deus dava permissão para que a terra sofresse certas ações, mas aqui na trombeta é um passo a mais. Aqui na trombeta é o próprio Deus que toma todo o controle e diz: agora eu vou fazer, né? Então veja, se você não se lembra, nós comentamos, por exemplo, na semana passada, que os selos, eles envolviam também o sofrimento do povo de Deus, que seria perseguido pelo mundo, ok? Muito bem. Mas e as trombetas, pastor? Qual é a diferença das trombetas? As trombetas vão falar do sofrimento principalmente do mundo incrédulo, ok? Mas por que do sofrimento do mundo incrédulo? Porque Deus agora está ouvindo todas as orações dos seus santos. Ou seja, nenhuma oração vai passar em branco, ok? Muito bem. E na outra semana, pastor, quando nós falarmos sobre as taças, daí então o negócio vai ficar mais complicado ainda. Por quê? Porque se a trombeta ainda tem uma característica de advertir, a taça é a consumação da cólera de Deus. É a consumação da ira de Deus. Ok? Muito bem. Apocalipse 15:1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumida a ira de Deus. Perceba, novamente falando de 7 anjos, ok? Muito bem. Pastor, e aí? E aí que nós vimos, né, na semana passada, que os selos, eles confundem um pouco as pessoas, porque elas associam muito aos princípios das dores. Mas isso não é por acaso. Porque o capítulo 24 de Mateus, que fala sobre o princípio das dores, ele realmente em um determinado momento vai tocar no assunto da tribulação. Ok? Lembra que eu falei até sobre as grávidas, que eu estou falando já no período da tribulação, e esse assunto estava no capítulo 24 de Mateus. Então, no mesmo capítulo 24, que fala do princípio das dores, ele fala de certas ações do período dos selos. E daí, então, esse paralelo dos selos com Mateus 24, e daí entender que os selos, apesar de ser um juízo de Deus, é entre os 3 juízos, ou seja, entre os 3 grupos de selo, taça e trombeta, o mais leve. O mais leve. Agora nós já estamos em algo mais rigoroso, ok? Pastor, o que é mais rigoroso? A trombeta, porque a trombeta já passa a ser uma advertência, ok? A trombeta já passa a ser uma advertência. É como um sujeito que joga bola e durante o jogo do campo acontece um porém ali, e o juiz fala: olha, cuidado, cuidado, isso ainda é o selo. Agora, quando o juiz dá um amarelo, já é uma advertência, ó, na próxima você está fora. Então isso é como se fosse uma trombeta. E quando o juiz dá o vermelho, aí não tem mais jeito, aí é o fim mesmo, que é como se fosse a taça de Deus, ok? Então, para tentar clarear um pouco, pastor, o que tem a ver com jogo de futebol? Nada. Ok? É só para tentar fazer uma associação. Muito bem, pastor. Mas por que trombeta, pastor? Da onde vem essa conversa da trombeta, pastor? O grande segredo aí é você pegar o livro de Números, capítulo 10. Por que, pastor, o livro de Números, capítulo 10? Porque lá Deus vai fazer uma citação, onde ele vai deixar 3 situações muito claras em que se deve usar uma trombeta. Primeira delas, reunir o povo. Onde é que eu vou descobrir isso, pastor? Números 10,
do versículo 1 ao número 8, você vai descobrir que Deus toca a trombeta e determina que se toque a trombeta quando Ele deseja reunir um povo. Então, é como você está lá no exército e está todo mundo dormindo. E de repente, se você já participou do exército, você sabe, dava 6 da manhã, começava pastor, era esse, duro que era esse mesmo. A trombeta era essa mesmo, ok? Mas, o que acontece? Qual era a intenção? Era para que todo mundo se levantasse da cama, se aprontasse e se apresentasse, ok? Então é reunir o povo. Qual a segunda situação, pastor? É uma situação mais crítica. Que eles tocavam a trombeta, isso está no mesmo livro de Números, capítulo 10, só que agora no versículo 9, para anunciar uma guerra. Opa! Então Deus vai falar sobre o prenúncio de uma guerra. E terceiro, pastor, o mesmo Números, capítulo 10, só que agora o versículo 10 vai falar que o toque da trombeta era usado para anunciar um tempo especial, um tempo específico de Deus. Então, você automaticamente já vai fazer suas conexões e vai dizer, poxa, pastor, se nós chegamos num tempo de trombeta, Deus está reunindo o seu povo, Deus está anunciando uma guerra e Deus está anunciando que é um tempo especial. Pois é, né? Se você ler depois então o capítulo 10, você vai ver lá entre os versículos e diz, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Lá no versículo 9 você vai encontrar, e quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo. E no versículo 10, semelhante no dia da vossa alegria e das vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocai a trombeta. Ok? Pastor, eu preciso de mais luz sobre isso. Eu preciso entender um pouco mais, já que estamos falando de trombeta, pastor. Vou dar um exemplo. No livro de Êxodos, capítulo 19, versículo 16 ao 19, diz que a trombeta soou no Monte Sinai quando? Quando a lei foi dada. Então era um tempo especial, lembra da conversa do tempo especial? Mas a lei foi dada, então isso é um tempo especial? Sim. Quando em outra ocasião a trombeta na Bíblia foi tocada? 1 Reis, capítulo 1, versículo 34 e 39. Vai dizer que a trombeta soou quando um rei foi ungido e colocado no trono. Pastor, mas para que eu preciso desses detalhes? Amados, a história se repete. Ainda ela vai como num ciclo, ainda que em tempos diferentes, ainda que teoricamente tendo uma forma nova, no fundo, a estrutura básica, ela se repete, porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ok? Muito bem. Pastor, cite mais exemplo. Apocalipse 1 mesmo, no versículo 10 diz que a voz do Senhor foi como uma trombeta. Ok? Muito bem. Por que a voz do Senhor foi como uma trombeta? Deus estava dando um alerta, ok? Apocalipse 4:1, foi uma voz como de trombeta que convocou o apóstolo João a subir ao céu. Tessalonicenses 4, nós vamos descobrir que a vinda do Senhor será anunciada por um toque de trombeta, ok? Então, amados, perceba que eu estou falando. Trombeta não existe só no Apocalipse não, hein? É daí que eu falei que se você quiser estudar só o livro de Apocalipse, você vai ter um estudo incompleto.
incompleto. E é por isso que eu estou estendendo essas coisas. Ok? Muito bem. Nós fizemos aqui então a introdução das trombetas para que você não entre nisso achando que é somente uma cornetinha que vai ficar tocando. Não, tem todo um simbolismo, tem todo um porquê, um sinal do porquê dessas coisas acontecem. Muito bem. Quando eu penso em trombetas, eu tenho que saber o seguinte: além de tudo isso que eu já descobri agora, elas vão ser divididas em dois grandes grupos. As primeiras vão falar de catástrofes naturais, ou seja, juízos de Deus sobre a natureza, ok? E o segundo grupo vai falar sobre juízos de Deus impostos sobre o homem. Entendeu a diferença? A primeira parte das trombetas vão falar do juízo de Deus sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e sobre os corpos celestes. Então, as 4 primeiras trombetas vão falar dos juízos da natureza. E por que Deus está condenando a natureza, pastor? A natureza não tem culpa pelo que o homem fez. Sim, só que Deus está atingindo primeiramente a natureza, para que, quem sabe, o homem entenda a sua advertência. Para que, quem sabe, o homem olhe e diga: olha, o Senhor ainda está sendo piedoso conosco, porque Ele preferiu dar sinais na natureza para que a gente despertasse, do que um sinal diretamente em nós. Mas você vai descobrir que o homem consegue ser extremamente duro, e que por causa disso o Senhor ainda vai ter que mandar outras 3 trombetas, e essas vão atingir diretamente no homem que estará sobre a terra. Pastor, mas espera aí, do jeito que está indo a coisa não vai sobrar ninguém. Não, amados. Eu vou ler o texto para vocês de Zacarias, no capítulo 13, ok? Deixa eu ver aqui o versículo. Muito bem. 8. Zacarias, capítulo 13, versículo 8. Do que ele está falando? Ele está falando desse período que nós estamos agora, da tribulação. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Amados, a gravidade de todos esses juízos durante esses 7 anos, de toda a perseguição do anticristo, vai fazer com que reste só 1/3 de tudo o que há na terra. Pastor, 1/3, pois é, coloque, vamos supor aí para facilitar a nossa conta, 7,5 bilhões de pessoas. Amados, você tem a garantia que 5 bilhões irá morrer. Morrer não é ficar doente, não é ficar com dificuldade, vai morrer. Pastor, mas ainda sobrou 2,5 bilhões. Pois é, esses 2,5 bilhões ainda vão passar estreitos terríveis, terríveis. E é por isso que eu te digo, lute para não ficar. Por quê? Porque naquele tempo os homens serão extremamente duros em seus comportamentos. Se você já acha que a igreja do Senhor é dura, se você já acha que a igreja do Senhor é rebelde, imagina os homens que são ímpios, ok? Muito bem. Agora, nós vamos descobrir que essas 3 últimas trombetas que vão atingir os homens, então as 4 primeiras vão alcançar a natureza, ok? E as 3 últimas vão alcançar o homem. Elas são conhecidas na Bíblia como os ais de Deus. Porque no versículo que separa as 4 primeiras trombetas das 3 últimas, Deus vai falar sobre os seus ais, ok? Pastor, o que é ais? É uma sigla? Não. Ai é no sentido de dor.
Quando alguém te belisca, você diz ai, ok? Ou seja, é um sentido de dor, realmente de uma situação complicada, ok? Muito bem. Ah, mas pastor, eu vi lá no idioma X que é uma outra expressão. Amados, em cada país tem uma expressão para indicar a dor. Não dava para traduzir ai para todos os idiomas, ok? O indivíduo, o homem de Deus que traduziu para nós lá, o João Ferreira, que traduziu como ai, ele foi muito específico, que é uma expressão que nós dizemos aqui, ok? Então pode ser que em traduções de outros idiomas você encontre outras expressões, mas entenda que se refere à dor. Muito bem. O que mais que eu quero dizer para vocês? Eu vou descobrir em Apocalipse 9, versículo 20, e até mesmo no capítulo 16, quando já está nos juízos das taças, que infelizmente, mesmo assim o homem não se arrependeu. Mesmo assim o homem blasfemou. O que vai ocasionar, que nós vamos falar na semana que vem, do juízo das 7 taças, ou iras de Deus, ou 7 pragas, ok? Mas hoje nós estamos falando das trombetas. Pastor, e qual o porém? O porém que eu vou se lembrar de um episódio que aconteceu lá no Egito, amado. Que episódio foi esse, pastor? Eu não faço a mínima ideia. Lembra quando vieram as 10 pragas no Egito? Uma das grandes perguntas que me fazem, pastor, por que Deus mandou 10 pragas? Se ele já sabia que Faraó ia se render só na última, por que ele já não mandou matar os primogênitos, pastor? Já ganhava tempo. Ele sabia que só mexendo nos filhos dos homens lá do Egito é que eles cederiam. Não. Eu, para quem já teve essa aula conosco, expliquei naquela ocasião que as 10 pragas foram juízos de Deus sobre cada idolatria que havia dentro do Egito. Então não se tratava só de tirar o povo do Egito, se tratava de desbancar cada autoridade, cada principado, Eu vou descobrir que a primeira foi água transformada em sangue. Eu vou descobrir que daí teve as rãs, daí teve os mosquitos, né? E assim por diante, mas lá na 7ª, eu vou descobrir que houve uma chuva de pedras. E na 9ª, houve trevas. Marque essas 3, amados. A primeira, água transformada em sangue. A 7ª, a chuva de pedras. E a 9ª, as trevas. Por quê, pastor? Porque eu vou descobrir, lembra aquela história que eu falei do ciclo? Que ele volta. Muito bem. Eu vou descobrir que a primeira trombeta, ela está relacionada com algo muito parecido com a 7ª praga. Pastor, o que foi a 7ª praga? A chuva de pedras, ok? Pastor, na minha Bíblia, lá em Êxodo 9, não está escrito chuva de pedra. Amados, deve estar escrito saraiva. E o que é saraiva? Chuva de pedras, de granizo, ok? Muito bem. Pastor, e a segunda trombeta, pastor? Eu vou ver que ela se relaciona com a primeira praga, que é as águas transformadas em sangue. Pastor, e a terceira trombeta? A terceira trombeta, você vai ver que ela se relaciona com o texto lá de Êxodos, no capítulo 15, que fala sobre as águas amargas. E a quarta trombeta, pastor? Fala sobre a relação com a 9ª praga lá do Egito, que é as trevas, tá? Falei rápido, mas entenda que nós vamos esmiuçar isso aí. Pastor, por que isso? Porque eu preciso entender que aqueles juízos que Deus fazia lá atrás contra o Egito e aquelas grandes nações, aqueles grandes impérios agora vão voltar. E não é pouca coisa. Pastor, não é pouca coisa? Você já viu um rio inteiro ser transformado em sangue? Você já viu, por exemplo, chuvas de pedra, não pedras de gelo, chuva de pedra mesmo? A Bíblia não dá minúcias, mas possivelmente
se você descobrir lá dentro da ciência algumas chuvas de asteroides, entenda que a expressão usada na Bíblia às vezes é uma expressão comum para a época, né? Mas que se você colocasse dentro da ciência de hoje, você poderia entender que algumas pedras que entram dentro da Terra, ao elas colidirem com as camadas de proteção da Terra, elas se esmiuçam e viram em pequenas pedras. Só que essas pequenas pedras continuam caindo. Só que uma coisa é você pegar uma pedra de 1 quilo e jogar ela de 1 metro de altura. Uma coisa é você pegar essa pedra de 1 quilo e jogar ela a 10 metros de altura. E você pegar a mesma pedra de 1 quilo e jogar ela de 10.000 metros de altura. Amados, entenda, vai ser um momento muito, mas muito complicado. Então vamos já de cara para a primeira trombeta. Eu vou descobrir que é uma tempestade de granizo, fogo e sangue que atinge toda a terra. Claro, se entra ali um grande asteroide, que ainda que ele seja esmiuçado e vire em pequenas pedras, muitas vezes ele sofre a ação do oxigênio dessas camadas e vai vir com fogo. E imagine isso caindo numa floresta, imagine isso caindo sobre pessoas. Ah, mas pastor, as pessoas saem correndo. Nem sempre. Se fosse assim, quando cai uma bomba na terra, todo mundo fugia. Por vezes vai cair tantos granizos, vão cair tantas pedras que você não tem nem como escapar. Se você estiver ali, você é atingido. Muito bem, pastor. Então essa é parecida com a 7ª praga do Egito? Pois é, e novamente eu te digo, a palavra da expressão que Deus usa no versículo dele é: e foram atirados à terra. É como se Deus pegasse a mão dele, pegasse o asteroide, ou o corpo celeste, ou seja o nome que for, aí você tem que conversar com alguém da área, e ele próprio atirasse contra a terra. Ah, pastor, então ele vai pegar uma pedra e atirar. Amado, entenda a simbologia. Deus não comanda os astros, Deus não comanda a estrutura de toda a terra e do universo. Por que você acha que até hoje não caiu, por exemplo, não houve um conflito entre um planeta e outro? Por que você acha que até hoje, por exemplo, um cometa aqui passando não teve algum desvio de trajetória e não bateu na Terra ou em algum outro planeta? Por que você acha que não aconteceu isso? Porque Deus não permitiu. Mas vai haver um tempo que Deus vai permitir. E aí nós contamos até com a ajuda do nosso irmão Celcinho lá, o primo do pastor, né, nosso amado irmão, e ele fala: pastor, você já ouviu aquela conversa do planeta Nibiru? Né? Você já ouviu aquela conversa de que alguns asteroides, alguns corpos celestes passam rente à Terra? Amados, é exatamente isso mesmo. É exatamente isso, só que hoje há uma indagação assim: mas pastor, pode ser que caia em 2020, pode ser que caia em 2021, pode ser que caia... Amados, eu vou dizer quando vai cair essas coisas. Quando entrar no período da tribulação. E talvez, na interpretação de algum, nos princípios das dores, um pouco antes da tribulação, talvez possamos ter algum fenômeno parecido, só que em menor grau, de estruturas celestes, de corpos celestes entrando na Terra e causando dano da Terra. Por exemplo, vamos supor que a Terra sofra um tsunami ainda no princípio das dores. Se é princípio das dores, eu e você estaríamos aqui. Como é que a Terra pode sofrer um tsunami, pastor? Primeiro, haver um terremoto de tal proporção que mexa com as placas tectônicas lá do fundo do mar, e isso gere ondas gigantescas. Segundo, se algum corpo celeste caísse no mar, causando um dano tão grande que a água do mar, parte dela, avançasse para a terra. Então entenda,
A gente pode ter alguma coisa parecida com isso no princípio das dores. Mas a Bíblia não esmiuça com total clareza que isso vai acontecer. A Bíblia diz que vai acontecer muitos acidentes naturais no princípio das dores, que eu e você vamos passar, que eu e você vamos ver. Mas por que, pastor? Porque Deus vai ter que alertar a igreja, porque a igreja está dormindo. Mas a Bíblia diz que lá nas trombetas, isso é mais do que certo. Vai acontecer e é a primeira trombeta. Lembra que os primeiros juízos vão acontecer aonde? Aonde que eles vão acontecer? Na natureza. Então, o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a sua terça parte. Amados, olha que a gravidade está aumentando. Lá nos selos vocês ouviram falar de uma quarta parte. Agora eu estou falando de uma terça parte das árvores, das ervas verdes. Pastor, qual é o problema disso, amados? Se eu tiro da natureza uma terça parte, não é só que eu descampei o terreno, eu mudei toda a estrutura de clima, toda a estrutura do planeta. Ou seja, isso vai reverberar, isso vai trazer outros grandes problemas. Por exemplo, se eu queimo uma parte dessa estrutura das árvores e parte delas frutíferas, isso vai fazer o quê? Com que parte da alimentação disponível hoje não exista mais. Mas, amados, se você reclama de situações como alguém que está lá tirando as árvores do Amazonas, você imagina você ficar com 1/3 a menos de toda a vegetação, de toda a estrutura da terra. Pastor, é complicado? É. Mas por que Deus está fazendo isso? Porque Ele está atingindo a nossa terra para trazer juízo, assim como Ele trouxe lá no Egito, onde Ele queria derrubar a deusa Ísis, né? Que está relacionada à água, ao fogo, ok? Pastor, e a segunda trombeta? A segunda trombeta ainda é mais grave, ok? Porque, pastor, ela vai falar das calamidades marítimas. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Amados, lembra que eu falei da primeira trombeta? Eu falei, olha, vão vir como pedras menores, como chuvas de granizo. Mas agora foi lançada ao mar um grande monte. Entenda, amado, eu não estou dizendo que o Senhor vai pegar uma montanha, o Everest, por exemplo, e enfiar no mar. Não é isso. O que eu estou falando para vocês é que eu estou falando da época de João. João viu uma grande estrutura, ou seja, ele não viu mais pedrinhas, hein? Ele não viu mais aquelas pedrinhas de granizo, agora é uma grande estrutura que consegue romper a entrada da atmosfera e ela entra de uma forma condensada, de uma forma inteira, compacta. Ela não entra esmiuçada, ela não entra quebrada. Não sei se você sabe, amado, a chuva, segundo os estudiosos, quando ela cai lá no céu, ela não sai em gotinhas, ela sai num grande volume de água. Mas até que ela chegue à terra, ela vira o quê? Ela se espalha com o vento e ao chegar na terra ela cai em gotas, ok? Mas imagina que Deus falasse, agora não vai ser mais assim. Agora vai cair esse derramamento inteiro de água. E vai cair dessa forma na terra. É mais ou menos o que Deus está fazendo, só que com o granizo, com as pedras. A primeira trombeta, ela entra como que em pequenos pedaços. Agora vai entrar como um grande monte. Mas olha o cuidado de Deus. Quando ela vai entrar em pedaços, ela entra na terra. Percebeu isso? Por quê? Porque Deus ainda está tendo um cuidado com o homem.
Porque você imagina que se entra um grande monte, uma grande pedaço de pedra, um grande corpo celeste na terra, ela ia arrebentar com todos os homens. Então Deus opta por cair na onde? No mar. Só que tem um problema. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte adentro em fogo. Tá lembrando da história que eu falei? Rompeu a atmosfera, sofreu ação de gases, de elementos químicos ali, e ela vira então em uma grande bola de fogo. Ok? E daí você pergunta para quem é da área de química como são esses processos. Mas vai dizer que a terça parte do mar virou em sangue. Amados, não sei se você sabe, nós vamos tocar nisso num outro tema, mas a terra que nós chamamos de terra, ela tem muito mais água do que terra. Se você pegar o volume da terra ocupado por águas, é muito maior do que de terras. É como o seu corpo humano. Quando você nasce, você tem quase 70% do seu corpo formado de água, de líquidos. Depois você vai envelhecendo, você vai diminuindo essa concentração, 60, 50 e pouco, ok? Tanto é que o idoso tem a pele mais seca, o idoso tem a pele enrugada. Por quê? Porque ele perdeu água. Mas olha que interessante essa comparação. O homem tem grande parte do seu corpo composto por água. E a terra também. Ok? Depois vamos entrar em algumas outras discussões, mas entenda que quando fala a terça parte da água do mar, é muito maior do que a terça parte da terra. Por quê? Porque é proporcional. Ok? E isso faz com que a terça parte das criaturas que tinha vida no mar morram. Amados, só para você se localizar, quando houve a arca de Noé e Deus mandou as águas, o único lugar que de fato foi poupado foi o quê? As estruturas marítimas. Por quê? Porque os animais que se encontravam nos grandes rios, eles sobreviviam debaixo da água. Só que agora está dizendo que nem mais isso foi poupado. Agora o próprio mar vai ter sua terça parte destruída. Pastor, mas o que indica isso? No que nos prejudica, amados? Em muito. Em muito. Entenda que o mar ele traz um equilíbrio também de temperatura. Entenda que eu estou falando de volume de água e eu estou falando de umidade da terra. Entenda que eu estou falando de peixes, crustáceos e tantos outros que servem de alimentos para o homem. Se você acha que nós já estamos no aperto hoje, você imagina de repente, do nada, 1/3 disso desaparecer. E não é como nós vivemos hoje. Hoje, eles entendem que os alimentos, a oferta de água está diminuindo gradativamente. Mas aqui vai ser num golpe só, amados. Vai ser uma estrutura que vai chegar e vai tirar 1/3 da noite para o dia de tudo. E olha o que diz, e perdeu-se também a terça parte das naus. Pastor, mas por que vai atingir as naus? Óbvio, amado, porque ninguém vai saber o dia. Ou você acha que naquele tempo, das trombetas, no tempo da tribulação, ninguém vai sair pescar? Trancos e barrancos. Mas a Bíblia diz que agora a terça parte das naus, a terça parte das embarcações desapareceu. Ou seja, eles perdem em estrutura financeira, em estrutura marítima. Então veja, isso que eu estou na segunda trombeta ainda, né? Muito bem. E aí, pastor? E aí que eu percebi que a Bíblia diz que se tornou em sangue a terça parte do mar, né? Olha lá, ó. E o anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Ora, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar.
e perdeu-se a terça parte das naus. Entenda, se eu mato 1/3 da população que está no mar, o que vai acontecer com esse mar? Ele vai se transformar em sangue. Você imagina você matando uma série de baleias de 30 metros. O que vai gerar nesse mar? Você imagina quão impactante vai ser até visualmente. Você imagina o cheiro que vai causar isso no mar. Então, amados, olha só, em uma pequena situação que vai acontecer. 1/3 do mar, 1/3 das criaturas do mar e 1/3 das naus. E eu estou na segunda trombeta ainda, e você acha que vai ser fácil aquele tempo? Por favor, se dedique para não ficar. Apocalipse 8, 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha. Agora, amados, lembra a conversa que eu falei que inicialmente Deus não mandou a grande pedra sobre a terra, Ele manda no mar. Só que o homem obedeceu, então Deus agora vai mandar o quê? Uma grande estrela ardendo como tocha. Lembra dos corpos celestes? Lembra talvez da entrada de uma estrutura celeste aqui pegando fogo? Só que agora cai sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Qual é o problema, pastor, disso? O problema é que os homens vão morrer de sede. Eles não têm água mais potável. Amados, acredita-se que de toda a água que nós temos na existência hoje, na terra, 1% é água potável. 1%. E é por isso a nossa luta por questão de água, que não é toda a água que pode ser bebida. Inclusive há na ciência pessoas se dedicando para pegar a água do mar e transformar em água potável. Para pegar águas de dejetos e transformá-la e reutilizá-la como uma água potável. Há até na ciência as pesquisas de pegar, por exemplo, águas em situações realmente complexas e dar a elas um tratamento suficiente para elas viverem águas, para se tornarem águas possíveis de se beber. Agora você imagina 1/3 dessa água desaparecendo novamente. Não é gradualmente, é do dia para a noite. Você imagina a comoção que vai haver caindo dentro dessas águas de rios e causando esse dano de 1/3 da água potável. Então você vai perceber que a segunda e a terceira trombeta, elas vão mexer na estrutura básica de sobrevivência. Por que Deus está fazendo isso? Lembre, amados, as 4 primeiras trombetas atingem a natureza, mas indiretamente ela atinge o homem. Por que ela atinge o homem? Porque é como se Deus estivesse falando, olha, eu ainda estou poupando você. Eu ainda estou poupando os homens, para ver se dentre esses homens ainda alguns se arrependem. Para ver se dentre esses homens alguns não colocam a marca da besta. Mas a verdade é que esses homens continuam duros em grande parte. E a Bíblia diz que o 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida terça parte do sol. Amados, a terça parte do sol, pastor, mas e daí? O sol está lá longe. Abra sua mente, amado. Você precisa de sol. Um dos maiores quadros de depressão não é porque a pessoa ficou pobre ou qualquer coisa assim, é por falta de vitamina D. E por que o homem tem falta de vitamina D? Porque ele não toma sol. Os países onde há mais quadros de depressão são os países mais frios, onde a exposição do sol é menor. Agora eu estou falando, tipo assim, uma pequena exposição a menos do que nos países tropicais. Você imagina agora a terça parte do sol deixar de dar luz, de dar fonte a nós. Deus vai escurecer uma terça parte do sol. Ou seja, você vai mudar a temperatura da terra. Ou seja, se a temperatura média, sei lá, é 25 graus, você vai cair em muito a temperatura dessa terra. A Bíblia diz que a terça parte da lua vai também sofrer uma ação.
ou seja, pode trazer algum problema gravitacional. A terça parte das estrelas, e para que a terça parte deles se escureça, a terça parte do dia também não brilhasse e fosse semelhante à noite. Ou seja, o seu dia inteiro, que hoje você conta com um determinado número de horas, ele vai ser abreviado em 1/3. Então, supondo que nós tivéssemos 12 horas de luz, eu acho que não chega bem a 12 horas, mas supondo 12 horas, retire 1/3 disso, pensando num dia completo, porque na época de inverno ainda o dia é mais curto. Então veja como vai afetar toda a natureza e não vai sobrar nada sem ser afetado. E tudo na base de 1/3. Ou seja, Deus ainda está advertindo. Porque lá nas taças a conversa vai ser pior. Muito bem. Pastor, e agora? Chegamos na quarta taça, o Senhor falou sobre a quarta taça, que vai atingir o sol, a lua, as estrelas. Entre a quarta e a quinta trombeta tem o versículo 13. E olhei e ouvi um anjo voando por meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai. Você imagina um anjo no meio do céu fazendo esse ai? Não é uma coisa assim que parece até fora da realidade, você imaginar que um anjo vai ficar gritando dentro do céu 3 vezes ai? Mas por quê? Ele, o próprio anjo, no seu grito vai dizer: ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas. Que outras vozes das trombetas é essa, pastor? As 3 outras que estão faltando, as 3 últimas trombetas que estão faltando. E por que ele grita esse ai? Ele diz, olha, ele grita esse ai porque ele sabe que se as 4 primeiras alcançaram a terra, a natureza e o homem indiretamente, agora as 3 últimas vão alcançar o homem diretamente, na pele do homem. Vamos ver? Muito bem. Apocalipse agora já 9. E o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela do céu que havia caído na terra. Amados, ele não falou que era uma estrela que estava caindo na terra. Lembra a conversa dos outros versículos? Ali era um corpo celeste original. Ali era uma estrutura de alguma cometa, alguma pedra ou algo do tipo que caía sobre a terra. Agora eu estou falando de uma estrela que já caiu. Mas pastor, que estrela é essa que já caiu sobre a terra? Lembra quando o pastor falou nas primeiras aulas que o termo estrela, ele simboliza também os anjos que estão na presença de Deus? E quando Satanás cai sobre a terra e diz que ele arrastou com sua cauda 1/3, o dragão arrastou com sua cauda 1/3 das estrelas, eu estava falando dos anjos caídos. E quem é essa estrela base que ele está falando aqui? O próprio Satanás. E diz que no 5º anjo que tocou a trombeta, viu uma estrela do céu que havia caído e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ou seja, Satanás agora, o cabeça deles, vai receber da mão deste anjo uma chave para liberar o quê? O poço do abismo. Pastor, espera aí. Eu achei até esse instante que todos os espíritos malignos estavam liberados, que eles só iam ser presos daqui 1000 anos, daqui 1000 anos, no período milenar, ok? Não, amados, existe, biblicamente falando, um grupo de demônios, de anjos caídos, que estão dentro de prisões, dentro de um abismo, e que ainda não estão liberados, e que vão ser liberados nesse tempo. Então, se você acha que a ação dos demônios hoje arrebenta com uma pessoa, arrebenta com uma sociedade, se não for ao Senhor, essa pessoa seria destruída das formas mais vis possíveis. Se você olha para as guerras de hoje, se você olha para as situações de hoje, você acha difícil? Imagine então
o anjo entregando a chave do abismo e Satanás liberando um grupo específico de demônios que serão atuantes na última parte aí das trombetas. E abriu o poço do abismo e saiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. O aspecto que ele fala aqui é de gafanhotos, amado. E aí eu também quero lançar uma ressalva, uma luz sobre a nossa amada irmã que nos mandou um vídeo sobre os drones. Se vocês estão lembrados, na primeira ou segunda aula que o pastor deu, ele passou um vídeo sobre pequenos drones que serão acionados possivelmente no tempo da tribulação, e eles têm uma capacidade de gravar a figura humana, de registrar a face humana, e se for o caso, serem preparados mecanicamente, preparados dentro da sua tecnologia para ir em busca de um homem determinado e diante da possibilidade até de matar esse homem, ok? Muito bem. Então esses pequenos drones que cabem na palma de uma mão, algumas pessoas que viram isso fizeram a seguinte interpretação: será que esses pequenos drones, que segundo o vídeo seriam soltados de grandes aviões, e no vídeo mostra uma série desses pequenos drones sendo jogadas em todas as estruturas da Terra, será que eles não seriam os gafanhotos? E eu sugeri que, ainda que essa tese possa parecer muito próxima da verdadeira, não seria. Por que eu acredito que não seria? Porque a Bíblia está dizendo que esses gafanhotos, esses seres espirituais, então a Bíblia está dizendo que eles vêm do abismo. A Bíblia não está dizendo que é uma estrutura mecânica, a Bíblia não está dizendo que é uma estrutura feita pelo homem, a Bíblia está dizendo que são gafanhotos, que são seres de abismo. Ou seja, eles devem ter um aspecto muito semelhante a algo parecido com um gafanhoto, e eles vão ter poder como de escorpião, ou seja, de picada, porque hoje se você pegar um gafanhoto, ele não vai te causar grandes danos, a princípio, né? Ele pode causar uma devastação em plantações, mas no ser humano em si é algo limitado. Causa sim algum dano, mas algo limitado. Mas esses vão ser como escorpiões. Entenda que a picada do escorpião é muito diferente da picada do homem. E por isso Deus dizer que a dor que vai ser causada será tremenda. Esses dias mesmo eu vi um vídeo de um homem que estava fazendo lá um teste de experiências de ciências com determinados peixes. E esses peixes têm que nem pontas de espinhos em defesa. E eles dizem que a dor que é dada quando você é espetado por esses espinhos é tão violenta, mas qual é o problema? Que pode chegar até matar. Mas a Bíblia diz que nesse tempo vai ser uma dor, algo tão terrível, mas que não terá poder de matar o homem. E mais uma vez, porque eu não acredito que sejam os pequenos drones. Eu acredito que são esferas espirituais. Pastor, mas de que forma isso? A Bíblia não relata se eles vão atacar o corpo humano e causar lesões no corpo humano que vão doer de uma forma absurda. Mas a Bíblia diz que esses homens que vão ter essas dores absurdas vão desejar morrer. E sabe o que diz o mesmo Apocalipse 9? Diz: e foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. Sabe por que Deus não manda matar? Não é que Deus é sádico e Deus diz: ah, não, quero ver o homem 5 meses, ou amargurando dores terríveis. Tem gente que diz: olha, a dor que dói, pastor, é aquelas dores de fibromialgia, é aquelas dores que a gente fica com o ombro dolorido, aquelas bursite, aquelas dores e tantas ites da vida. Amado, se você acha que as ites da vida lhe dói, imagine
a ação de Satanás sobre o corpo e você muitas vezes pedindo a morte para se livrar daquela dor e durante 5 meses. É como se Deus pegasse a tribulação e suspendesse a morte dentro da tribulação por 5 meses, dizendo agora deixa os homens que ainda restam experimentarem as dores. Amados, vai ser fácil? Não. Pastor, mas essa conversa do abismo, amados, isso não é novidade. É por isso que eu digo que você tem que conhecer a Bíblia como um todo. Você não pode querer ser aquele pastor ou aquele líder, ou mesmo aquela ovelha, que eu vou estudar Apocalipse, estudei Apocalipse. Não, amado. Se você vai estudar Apocalipse, você tem que conhecer a Bíblia inteira. Se você vai pregar sobre Gênesis, você tem que conhecer a Bíblia. Se você vai pregar sobre Êxodo, sobre qualquer outro livro, você tem que conhecer a Bíblia. Tudo começa pelo estudo de um livro. Mas entenda que quando você entra numa graduação, que você estuda todos os livros, todas as coisas ficam muito mais claras. E Judas, no versículo 6, diz que os anjos não guardaram seu estado original e estão no abismo. Então veja, não é só o Apocalipse que fala sobre uma situação de abismo. Judas fala que alguns anjos, alguns tipos de anjos, que não guardaram seu estado original, estão no abismo. Ok? Pastor, mas como assim no abismo? Mas você já ouviu aquela história lá do início de Gênesis, que é até uma história conflitante, porque alguns aceitam, alguns não aceitam, mas a Bíblia é muito clara em dizer que certos anjos se relacionavam com as mulheres. Lembra da história das filhas de Ló? Lembra? Então veja, lembra da história de Sodoma e Gomorra? Pois é. Agora, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, também menciona que determinados demônios são reservados a esse juízo. Né? É por isso que eu não acredito que esteja relacionado aos drones propriamente dito. Mas você vai dizer para mim, mas pastor, falou que os selados não podem ser tocados. Muito bem. Quem são os selados, amados? Os 144 mil. Então, se você achou que os selados eram os que não tinham recebido a marca, entenda que a Bíblia já nos ensinou lá atrás, lembra da nossa conversa dos 144 mil? Que eles estavam selados. E por que Deus vai permitir que homens que ainda não têm a marca, Senhor, pastor, também possam correr esse risco? Amados, o objetivo é exatamente que não se ponha a marca. Ok? Muito bem, versículo 6, e naquele dia os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então, amados, esses gafanhotos, eles são, para resumir a história, espíritos de obscuridade, de destruição, que vão causar uma ação com o poder e domínio deles. São espíritos inteligentes, porque eles vão saber separar quem são selados e quem não são selados. Então não é drone simplesmente. Não é drone simplesmente. São espíritos de sensualidades, porque você vê que na descrição desses gafanhotos tem cabelos de mulher. Então talvez em algum princípio os homens acreditem que estão sob a ação de algo bom, mas quando se verem serão tomados por grande destruição. Espíritos de violência, pastor, de violência? Sim, porque a Bíblia relata que esses gafanhotos têm dentes como de leão. E são também espíritos inatingíveis. Por quê? Porque a couraça deles é de ferro. Então você não pode destruir. E daí o negócio fica mais apertado, porque Apocalipse 9 vai dizer de um termo chamado de Abaddon, em hebraico, e Apolion em grego, que é o destruidor, um dos principais principados do inferno, amados. Então não é coisa pequena, não é lutar contra hostes espirituais, é com principados. E o sexto anjo, então, tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar que estavam diante de Deus.
a qual disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Olha como Deus é misericordioso. Ainda que o sujeito com 5 meses de dor, Deus não deixou que ele morresse, para ver se ele se arrepende. Ele se arrependeu. Agora, a terça parte dos homens vai morrer. O problema é que nós já perdemos homens lá nos selos. Então agora é a terça parte do que resta. Pastor, mas e aí? Estou ouvindo dizer que tem outros seres ainda guardados para serem soltos. Pois é. Então veja que se você entende que o mundo que nós vivemos hoje, diante das hostes espirituais, diante dos principados, potestades, mundos tenebrosos, é difícil, imagina esses que são guardados com hora, dia, mês e ano. Você imagina, Deus está preparando um grupo de demônios para atuar num momento específico. O grau da ferocidade, o grau de destruição que eles vão causar, 1/3 da parte dos homens. Mas não é tipo 200 anos para acontecer isso. A Bíblia mostra que vai acontecer nessa metade final, em 3 anos e meio. E até menos que isso. Porque 5 meses ainda não vai ter morte. Entendeu? Então você imagina a violência com que vão ocorrer e a velocidade com que vão ocorrer essas mortes. E o número do exército de cavaleiros era de 200 milhões. Lembra aquela conversa que eu falei? Do exército de 200 milhões de homens. Pastor, mas isso está longe de nós. Ah, é? Lembra que eu falei das 10 nações? Lembra que eu falei na semana passada que tem um determinado sujeito que está dizendo assim, ó, como mercado comum europeu, já vimos que não dá certo. Afinal, bastou um coronavírus para que cada país pensasse só em si. A gente precisa pensar como um país único, como uma terra única, como uma nação única. Mas para isso a gente precisa do gerenciamento de 10 nações específicas. E lembra o papo que eu falei, que esse cara chamado Anticristo, depois vai dizer assim, olha, mas as 10 nações vão confiar a ele. Ou seja, o primeiro passo é montar 10 nações. Depois vai parar na mão de um. E aqui está dizendo, ó, um exército formado de 200 milhões, que eu acredito ser um exército formado por esses grandes nações. E vai morrer na mão deles a terça parte dos homens. Ok? Para você ter uma ideia, hoje só a China e a Índia poderia levantar um exército de 10 nações. Desculpa, de 200 milhões de homens. Ok? Tamanho número de homens. Eu não estou falando de número de um país. Nós temos por volta de 200 milhões de habitantes. Você imagina que entre crianças, homens, adultos, mulheres, idosos, nós temos uma população inteira de 200 milhões. Eu estou falando de um exército, só de um exército formado de 200 milhões. Agora, a sexta trombeta, o que é? Uma advertência para os habitantes dessa terra. Afinal de contas, Deus vai levar 1/3 deles. Chega agora de castigar só a natureza. Se o homem não entendeu que castigando a natureza as coisas iam acontecer, agora ele vai castigar o próprio homem. E vai ser fácil? Não, você imagina, amados. Supondo que tenha lá sobrado, não sei, 6 bilhões de homens, vai para facilitar a conta. Você vê morrer 2 bilhões de uma hora para outra. 2 bilhões. Não é 2 mil. Não é 2 milhões, que seria um absurdo. É 2 bilhões. É 1000 vezes 2 milhões, que já é um absurdo. Então, se você que diz aí que morreu 6 milhões de judeus,
Você imagina pensar que morreu 2 bilhões de pessoas, para mais. Estou fazendo uma conta geral aqui, ok? Muito bem. Apocalipse 9. E os outros homens que não foram mortos por essa praga, não se arrependeram das obras das suas mãos. Olha a tristeza, amado. A Bíblia diz que os 2/3 que ficaram ainda, entenda que já morreu o homem no selo, já morreu o homem aqui, e 1/3 ainda, e já destruiu a natureza, estão com problema com água potável, estão com problema com comida, estão com problema com acidentes naturais, estão com sol, eles não se arrependeram, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Lembra a conversinha que semanas anteriores alguns me perguntaram sobre as mulheres grávidas? E elas falaram, mas pastor, vai dar tempo para isso? Aqui está falando de fornicação, amado. Não está falando nem de casal que tem relação. Está falando de fornicação. Está falando de homens que se relacionam com mulheres sem serem casadas com ela e vice-versa. Ou seja, a impiedade, a iniquidade é tão grande que diante de tanta desgraça eles ainda vão querer furtar, ainda vão querer fazer feitiçaria, ainda vão querer servir deuses estranhos e ainda vão querer ter relações ilícitas. Seja elas entre mulher e homem, seja elas homossexuais, lesbianas, transgênero, seja o que for. Ou seja, diante de tanta morte, de tanta doença, de tanta desgraça, eles ainda vão estar fazendo isso. E agora você começa a entender o porquê que Deus vai mandar a tribulação. Você começa a entender porque Deus chegou num estado agora que Ele tem que limpar essa terra. Não dá mais, amado. E daí nós vamos encerrar no capítulo 11. E você vai se lembrar que sempre a 7ª simboliza o início do outro juízo. Então agora, o 7º anjo vai trocar a sua trombeta. E ele vai fazer o quê? E houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do nosso Cristo. E ele reinará para todo sempre. Ou seja, está declarando algo que vai acontecer. Está declarando a vitória do Senhor. Está dizendo que Deus vai instituir mais lá adiante o reino milenar, em que ele comandará todos os reis da terra. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, que tomasses o teu grande poder e reinasses. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas. Veja que ele está fazendo um resumo do que vai acontecer. Nós vamos estar recebendo os galardões enquanto eles vão estar sofrendo aqui na terra. Deus vai estar abençoando os servos e seus santos, e vai chegar o tempo de destruição sobre a terra. Então, em primeiro, eu vejo um anúncio de vitória. Eu vejo Deus anunciando um reino vitorioso. Eu vejo uma aclamação de louvor a Deus. Eu vejo cenas desse juízo final. E enquanto tudo isso estiver acontecendo, você que em nome de Jesus vai subir junto comigo, em nome de Jesus também, nós vamos estar recebendo os galardões. Pastor, mas vai ter gente que vai subir no arrebatamento e não vai receber galardão? Infelizmente vai. Porque na visão que eu acredito, como de muitos homens, quando nós chegarmos diante da porta formosa do céu, ou seja, da nossa entrada no céu, Deus vai falar agora, antes de ceiar, antes da boda do cordeiro, eu vou distribuir galardão. E ele vai pegar o nosso livro. E o que passar pelo fogo virá prata, ouro e pedras preciosas é galardão. O que for feno, palha e madeira vai se extinguir pelo fogo.
E alguns vão entrar pela porta formosa, mas sem ter nenhum mérito, sem ter nenhuma obra que entre pela eternidade. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, trovões e terremotos, e a grande saraiva. Amados, então aqui a gente encerra a parte das trombetas. Se tiverem dúvidas, nos mandem. Tem dúvidas, Mateus? Tem. Deixa eu só sair da página para ver se aparece mais, mas tem sim. A Renata, eu acho que foi a Renata, né? Que é o Luiz e Renato que fez, né? Pastor, poderia me explicar por que sempre um terço? Qual o significado disso da Bíblia? E depois ela perguntou também, por que 5 meses de dor? Tem algum porquê disso? Eu não mencionei, Renata, mas curiosamente, se você pegar o gafanhoto desde a fase de início da sua formação até a fase final da sua formação, dá exatamente 5 meses. Então, se você pegar toda a estrutura de um gafanhoto, você vai descobrir que ele vai então passar em todo um processo de uma vida inteira em 5 meses. Então é como se Deus estivesse simbolizando que o homem vai passar por todo um processo inteiro e completo na mão da ação do inimigo, para ver se assim ele se converte. Quanto a um terço, a Bíblia mostra o seguinte, que Deus ele não vai escolher exterminar por completo o homem logo que entre na tribulação, porque ele sempre vai começar, ainda que no período da tribulação, com misericórdia. A função das trombetas é alertar. E ele quer salvar o máximo possível. Não dá para ele tirar 1 ou 2, porque senão as pessoas iriam dizer, puxa vida, mas 1 ou 2, isso é natural morrer, sempre foi natural morrer. Ele vai ter que tirar um grande volume de homens. Mas ele ainda quer poupar a maioria deles, para ver se esses homens se arrependem. E ainda que Deus, sabendo que na sua onisciência eles não vão se arrepender. Pastor, Deus sabe, acabamos de ler, que Deus está dizendo que eles não vão se arrepender. Deus ainda vai permitir que isso aconteça, para que todo mundo espiritual e terreno veja. Para que Deus diga, olha, vocês estão vendo? Está vendo o que eu falei? Não aconteceu como eu disse? É quando eu e você muitas vezes recebemos uma profecia de Deus, um alerta de Deus, olha, toma cuidado, que lá na frente tem isso. E nós resolvemos fazer mesmo assim. Sabe o que chega, Deus faz? Ele permite que aconteça, para que a gente aprenda. Só que se ele tirar a nossa vida, não tem como. Só que você já não reparou que chega num tempo que Deus tira a vida de alguns? Ou seja, ele permite que alguns se vão, para que a gente entenda que existe um céu e uma terra e que a gente é dependente dele. É exatamente isso que vai acontecer. E por isso ele optar só por 1/3. Ah, mas pastor, 1/3 por quê? Lembra de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? É como se fosse então a entrega de 1/3. É como se fosse a entrega de uma parte. O número 3, biblicamente, é muito importante. Só que Deus não quer sacrificar os 3. Lembra que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quem vai para a cruz? Jesus, 1/3. 1/3 da Trindade vai para a cruz. Lembra? Então agora 1/3 vai também. Só que infelizmente, Jesus morreu para que toda a humanidade fosse salva. Jesus, o Deus Trino, morreu para poder salvar todos, mas infelizmente, da mesma forma que foi entregue, 1/3. 1/3 lá não quis saber, e ali realmente Deus falou, vocês realmente não têm conserto. Vou tentar trabalhar nesses 2/3. E mais adiante nós vamos descobrir que nem esses 2/3 ainda se alinham. E como li lá em Zacarias, mais 1/3 vai partir em todas essas guerras, em todas essas situações. Amém? Tem mais algumas perguntas aqui. A Renata fez mais uma pergunta, falou que é útil.
se tem alguma, se no seu entendimento, no entendimento do senhor, tem alguma relação das 7 trombetas com as 7 pragas do Egito. Na realidade, no Egito são 10 pragas, Renata. No início da aula, depois, se você puder, dar uma olhada lá, três pragas do Egito têm total relação com as 7 trombetas, né? A primeira, a 7ª e a 9ª praga do Egito tem relação com as 3 primeiras trombetas. Depois dá uma conferida lá, no livro de Êxodos, você vai perceber essa relação entre 3 das 10 pragas do Egito, tendo relação com 3 das 7 trombetas. Então, lá no Egito nós tivemos 10 pragas, mas aqui nós temos 7 trombetas e tem sim uma relação. Por que, pastor, que tem uma relação? Por causa daquilo que eu falei, que o mundo é como se fosse um ciclo. Deus continua sendo o mesmo hoje e para o sempre. Da mesma forma que Ele trabalha nos homens lá do passado, Ele trabalha nos homens de hoje. Amém? Tem mais pergunta? Tem bastante pergunta hoje, tá? Vamos para nós. Pra cima. Pastor, está aberto a todas as perguntas, mandem à vontade. A dona Antônia França perguntou, que acho que é dúvida de muitos mesmo. O foco das tormentas da tribulação é com os da marca da besta ou é para todos que estiverem vivos? Para todos que estiverem? Não, a Bíblia diz que o foco realmente é para atingir aqueles que recebem a marca. É uma punição. Agora raciocina comigo. Se Deus extingue 1/3 deles e deixa 2/3, se todos esses 2/3 já tivessem recebido a marca, não haveria mais motivo de Deus continuar nada, porque já estavam condenados. Encerrava a conta ali. O que Deus está fazendo é que mesmo esses que não receberam a marca, que estão em fuga, eles precisam visualizar o que está acontecendo com a terra. E por isso que Deus começa com o processo da terra, com o processo da natureza. Para que eles mesmos entendam que um dia eles não foram cristãos suficientes. Que eles não foram evangélicos ou a noiva de Cristo. E é por isso que até é interessante o que o Espírito Santo tem falado ultimamente, de separar a expressão de igreja e de noiva. Que igreja é esse conjunto todo que Deus queria levar como noiva. Mas infelizmente uma parte da igreja não vai se entender como noiva, por causa que não entendeu, não viveu, não entrou realmente no evangelho do reino, né? E esses vão ter que ver com os próprios olhos. Ainda que muitos em fuga, ainda que muitos passando necessidade, ainda que muitos sofrendo consequências, mas com certeza, aqueles que receberam a marca serão o grande foco. Amém? Deixa eu estar puxando mais perguntas aqui. Tem que... Eu vou atualizando a página, senão não aparece todos os comentários. Tá? Então, às vezes tem que sair e entrar. Legal, amados. É isso mesmo. Manda pergunta. Eu sei que tem um pessoal aí mais tímido que gosta de mandar depois, mas só, você está vendo, o pessoal está se inteirando, está ativamente aí, é assim que eu gosto, é assim que mandem perguntas, seja depois, seja agora, e nós estamos aqui para responder mesmo. Eu estou aqui em casa, estou tranquilo, então se quiserem ir até o horário que for respondendo pergunta, nós vamos. O importante é que vocês não saiam com dúvidas, amém? E nós vamos depois falar sobre o milênio, vamos falar sobre os tipos de salvação, entendeu? Sobre as 3 etapas da salvação, da primeira ressurreição, ok? Vamos falar da última ressurreição de corpos, vamos trabalhar tudo isso, entende? Mas eu estou indo gradativamente que realmente o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando Apocalipse com vocês, mas eu estou fazendo quase que um geral da Bíblia. Vocês viram que hoje eu usei Sofonias, hoje eu usei Zacarias,
entendeu? Outros dias eu usei Isaías e vou usar Isaías, eu usei Êxodos hoje, entendeu? Vamos usar Salmos, ok? Então veja, vamos usar Ezequiel, estamos fazendo um geral. Daí, você sabendo e entendendo toda essa estrutura, não só Apocalipse vai ficar mais claro para você, mas também muitas dúvidas, sabe? Mas pastor, como é que funciona? Quem morre antes, quem morre depois, quem morre salvo, quem não morre salvo, quem morreu antes de Jesus vir para a cruz, quem morreu depois de Jesus ir para a cruz, quem morreu antes do dilúvio, quem morreu depois do dilúvio. Entende, amados? Tudo isso vai ser trabalhado. Tem uma pergunta do Isel. Não entendi. Obrigado pela presença, Isel. Pastor, o que você acha sobre a MIDI, deve ser mídia, tribulacionista? Ah, não, entendi. Você está falando da mesotribulacionista, né? Ou midi-tribulacionista. Bom, esse é um conceito que eu respeito. Eu acho que se eu não fosse para ser pré-tribulacionista, eu seria mesotribulacionista, né? Qual é esse conceito, amados? Eles dizem que a igreja, nesses 7 anos, nesse conceito mesotribulacionista, ela vai entrar nesse período dos 3 anos e meio inicial. Sobre qual fundamento? De que durante 3 anos e meio, onde houvesse a falsa paz, a igreja teria que passar alguns estreitos, a igreja teria que passar algumas situações para ela ser alertada, para que ela entenda o momento que ela está vivendo e pudesse então ser retirada. Nessa visão mesotribulacionista, tanto os 7 selos quanto as 7 trombetas já aconteceriam nessa primeira parte. Ou seja, eles entendem que a igreja passaria pelos 7 selos e também pelas 7 trombetas, e que a igreja seria poupada só do final. Eu sei que há pessoas que eu considero pastores de peso que acreditam também nessa visão. Por que eu não acredito? E eu já falei em algumas aulas, mas eu vou tocar nesses assuntos. Primeiro, porque no texto de Daniel, o Senhor fala de 70 semanas do meu povo. Quem era o povo de Deus no Velho Testamento? Os hebreus, os judeus. Então, perceba que quando começa a era da igreja, Deus suspende a semana 69 para começar a contar a última semana só depois. Porque se a igreja tivesse que viver na tribulação, ela já não teria vivido desde aquele princípio. Por que Deus precisa suspender a igreja, suspender a última semana bem no momento que começa a igreja? Bem no momento que Cristo entrega a vida dele na cruz, porque ali suspendeu a semana 69. Né? Por que teria parado ali? Exatamente porque Deus está dizendo, não é para a igreja. Né? Não é para a igreja passar. A igreja vai passar, vai, parte dela. Só que não era o primeiro foco, é como o inferno. Tem gente que diz, por que Deus fez o inferno para os homens? Deus não fez o inferno para os homens. Deus fez o inferno para Satanás e seus anjos. Mas, por causa do pecado de alguns homens que não aceitaram Jesus, esses estão condenados. E outrora nenhum de nós aceitasse, todos nós íamos para lá. Então a morte de Jesus não mandou alguns para o inferno. A morte e ressurreição de Jesus tirou muitos do inferno, né? Agora entenda que eu entendo também que a tribulação é a mesma coisa, ela não foi feita para a igreja, entende? Até porque, como nós vimos, vai ser muito difícil, mas é uma coisa assim que eu digo, pastor, e se eu acreditar no sistema mesotribulacionista? Amados, fique pronto para tudo. Fique pronto para estar preparado para ser arrebatado antes. Ah, mas pastor, e se passar pelos 3 anos e meio? Fique pronto para isso também. Entendeu? Porque quem está pronto para o pré, que é antes, vai estar pronto para o meso.
Agora, eu particularmente acho muito difícil. Respeito quem segue isso. Ah, pastor, se eu crer na meso ou na pós, eu vou para o céu? Vai. Isso não vai mexer com salvação. Isso são visões de interpretação. O que eu posso contar é que na minha experiência, na maioria daqueles estudiosos e também estudiosos de peso, vem como uma visão pré-tribulacionista, e nos sonhos que Deus me deu, eu via todos eles acontecendo na pré-tribulação. Eu via como se ainda não tivesse acontecido. Mas pastor, e aqueles grandes problemas que vão haver e que a igreja vai participar? Eu chamo isso e entendo como o princípio das dores, ok? Alguns entendem que o princípio das dores já é a primeira metade da tribulação, e por isso eles acreditam na mesotribulacionista. Mas a gente respeita, tá? A tia Cleusa, dona Cleusa perguntou: pastor, eu sempre ouvi falar que os anjos não tinham sexo. Como eles possuíram as mulheres? Como eles possuíram mulheres, né? E homens também. Amada, lembra que nós lemos o texto que eles fugiram da sua natureza? Eles deturparam a sua natureza. Agora, entenda que se você já teve uma visão do céu, da parte espiritual, você vai perceber que tem anjos que têm semblantes masculinos e tem anjos que têm uns semblantes tendendo a um semblante mais femininos, né? Parece até loucura que eu estou falando, né? Mas esses anjos não foram feitos para ter sexo. Por que eles não foram feitos para ter sexo, pastor? Porque eles são eternos. Agora, o homem, que é um pecador, o homem que é falho e que vai morrer um dia, se ele não tivesse a relação sexual e ele não gerasse filhos, você extinguiria a humanidade. Assim que todo aquele grupo de homens que Deus criou terminasse, extinguiria a humanidade. E é por isso que a criação do homem é um pouco diferente da criação dos anjos. Porque você vê bilhões de anjos, mas todos eles foram criados diretamente pela mão de Deus. Então, bilhões e bilhões de anjos, Miguel foi criado diretamente pela mão de Deus, Gabriel e tantos outros. O homem, Deus criou Adão e Eva, e indiretamente foi gerando os outros, por meio de Adão e Eva. Ou seja, se Deus quisesse para o homem que ele fosse que nem os anjos, Deus já tinha criado, sei lá, 200 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas, sem ajuda da mão do homem. E da mesma forma o inverso, se Deus quisesse que anjos se multiplicassem, ele tinha permitido que anjos se relacionassem. Mas Deus não tirou o direito deles de livre-arbítrio, principalmente os que já caíram, que deturparam, diz a palavra de Deus, a sua natureza. E deturparam a sua natureza significa que possivelmente até relacionamentos eles possuíram. E não duvide que eles pudessem fazer até coisas como possuir o corpo de um homem ou algo do tipo. Agora, esses detalhes, a Bíblia diz que há um mistério, né? Não dá aqui para a gente dizer, olha, foi exatamente assim, aconteceu dessa forma. Por quê? Porque há coisas que Deus reservou diante dele. Eu só estou acreditando porque a Bíblia menciona. A Bíblia diz que eles queriam ter relação com esses homens. Isso significa dizer que esses anjos eram tão parecidos com homens que eles foram confundidos com homens, só que de uma beleza muito além. Que quando aquele povo ali de Sodoma e Gomorra os vê, eles desejam. Mas eles souberam falar que eram homens. Ou seja, eles souberam olhar na face e ver a figura de um homem. Então perceba que o negócio é profundo. Mas são coisas que quase ou serão reveladas pelo Espírito Santo a nós,
ou Deus guarda para que aquele dia que nós estejamos diante dele, nós possamos saber minúcia. Uma coisa eu sei, eles deturparam a natureza deles. Os anjos do céu não têm relação. Os anjos do céu estão debaixo da submissão de Deus, que os criou para não ter relação. Mas os da terra, eles simplesmente se desconectaram de Deus. Nós, como homens, também não deturpamos a natureza de Deus. O homem que foi feito para ter relação com mulher, não inventa um novo método e não tem relação com o homem. Uma mulher não inventa um novo método e não tem uma relação com mulher. Assim como os homens deturparam a forma deles inicial, os anjos também, os caídos no caso. Amém? Deixa eu só dar um oi. Tem uma pergunta aqui do Kleber, ele até está escrevendo que a gente está pulando. Kleber, a sua pergunta e seu assunto não é sobre a aula. Então meu nome é Matheus, eu sou pastor também do ministério, sou responsável por famílias, né, pastor Badelli? Então eu vou chamar você no particular para a gente conversar, tá? Que eu acho que não é uma pergunta para a gente estar expondo aqui, estar explicando aqui, tá? Mas tem uma pergunta muito legal também. E Kleber, também, se você quiser, você pode mandar para mim também no WhatsApp. Você entra lá no Ministério Chama, pega o WhatsApp particular e manda para mim. Eu não vi a pergunta ainda. Eu não sei o grau da pergunta, mas às vezes, dependendo da pergunta, a gente às vezes prefere falar no particular, porque às vezes a gente sente que precisa de um espaço mais reservado, de algum detalhe maior para falar. Mas pode mandar também no meu particular, o Matheus está se propondo também a falar diretamente contigo. E tem uma pergunta de alguém que está assistindo, né? Eu não sei como é que fala o nome dele, é Jahrim Rabei. Ele escreveu assim, eu nasci, não tem a ver com o tema também, mas eu acho que é bem simples e fácil, né? Eu nasci muçulmano e me converti. Eu tenho salvação? Sem problema. Sem dúvida. Deus, ele não se prende ao que você fez no seu passado. Se o muçulmano estiver no leito de morte, vamos supor, você tem um amigo muçulmano, e ali no leito de morte ele estiver já quase na sororoca, mas ele tiver algum tipo de consciência e você for até ele e pregar de Jesus e ele aceitar, ele está salvo. Nós pegamos, imediatamente fomos até o hospital, ele estava quase que num estado de subconsciência, uma consciência inferior ao que nós temos, ele estava com o olho fechado. Eu preguei de Jesus para ele e pedi, tio, se você está me ouvindo, aperte minha mão. Ele deu um leve aperto com o polegar aqui na minha mão. Ou seja, ele recebeu Jesus, mas o coração do homem é um coração que fica em conflito. E eu fiquei com aquilo e aquilo e aquilo. Eu fui visitar uma outra igreja onde havia uma profeta. E ela, que não conhecia da minha história, veio até mim e disse, olha, a tua oração foi atendida. Deus conhece o teu coração e a tua preocupação. E ele diz que seu tio está no lugar onde todos desejarão estar um dia ao lado dele. Então, está salvo sim. O que importa é o seu coração. Lembra, Jesus salvou Zaqueu. Jesus salvou a prostituta. Jesus salvou homens das mais crenças que podiam haver, os gentios. Então não tem problema, eu nasci, fui batizado na igreja católica sem problema, está salvo sim, o que vale é a sua conduta, você está firme com Jesus. E se tiver chance, pregue para todos os muçulmanos possíveis, ganhe todos os possíveis, porque Deus quer salvá-los e Deus ama a vida deles e quer dar uma oportunidade de salvação, tanto para eles quanto para budistas ou qualquer outra religião. Amém? O Zé, né, continua sobre a pergunta dele, ele falou assim, pastor, em Mateus 24 diz assim, 29, e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá e a lua dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, né, agora 31. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor e trombetas, os quais se ajuntarão aos seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade da terra. O que quer dizer após a tribulação daqueles dias?
seria a grande tribulação? Porventura isso não dá base para a linha do pós-tribulacionista? Aí que você tem que... É Mateus que enviou? O Isel. Isel. Então, Isel, é o seguinte. Na versão como eu creio, e muitos creem, nós acreditamos que esse capítulo 24, além de ele falar dos princípios das dores, ele vai se dividir em outros muitos setores. Eu vou pegar, por exemplo, a minha Bíblia, que é a Matthew Henry, a Bíblia de estudo Matthew Henry. Quando ela começa aqui nos primeiros versículos, ele intitula lá no título, Princípio das Dores. Já no versículo 15, ele vai dizer assim, o sermão continua, a grande tribulação. Opa! No versículo 29, ele vai colocar como base, isso ó, na Bíblia Matthew Henry, de alguém respeitado e até da cultura tradicional das igrejas batistas, ele diz assim, e o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. Ou seja, qual é a dificuldade desse capítulo, de entendimento desse capítulo? Que no mesmo capítulo, Jesus tratou de diversos tempos. Assim eu e grandes correntes acreditam. Mas, se você entende, pastor, eu entendo que é tudo num momento só, eu tenho que ser sincero para você, há correntes que acreditam assim. Há visões de alguns irmãos, a menos acessada, a com menos pessoas é a pós-tribulacionista, ok? É a corrente que uma minoria muito pequena acredita. Até porque, foi como eu falei na semana passada, essa corrente pós-tribulacionista, ela acredita que muitas coisas de Apocalipse são simplesmente simbólicas, que elas não têm um peso literal, que os 1000 anos do milênio não seriam 1000 anos, mas um período, né? Então, eles acreditam que as testemunhas não são, bem dizer, 2 testemunhas literais. Eles acreditam que isso está mais relacionado com a palavra de Deus, entendeu? Com a profecia de Deus, ok? Que os 144 mil não são judeus literais. Então, falar a verdade, entre as três, para mim, a mais difícil de aceitar é essa pós-tribulacionista. E por isso nós acreditamos nessa divisão do capítulo 24 em 3 partes. 3 ou 4 partes agora, né? Então daí falar em princípios das dores anteriores, falar da grande tribulação e falar do tempo final da tribulação, lá onde Jesus vai vir na sua vinda eterna, né? Mas a gente respeita, e se o irmão sentir, eu quero continuar tendo esta visão, fique tranquilo, irmão, fique em paz, continue assistindo nossos estudos. Se um dia Deus te direcionar naquilo que nós cremos, estamos abertos também, mas é uma alegria tê-lo conosco. Deixa eu ver se tem mais uma aqui, mas eu acho que agora acabou também. O nosso amigo que nasceu muçulmano agradeceu, disse que se alegra muito em saber que ele tem salvação. Amém, fique em paz, irmão. Pode ser muçulmano, budista, candomblé, umbanda, quimbanda, até satanista. Se aceitar Jesus e ser liberto, está livre. Amém. Só existe um pecado que a Bíblia diz que esse não dá para voltar atrás. É o pecado contra o Espírito Santo. Mas pastor, e como é que eu faço para saber se eu não pequei? Simples, se você já tem essas dúvidas, você não pecou. Porque aquele que pecou contra o Espírito Santo, ele tem um sinal na vida dele. Ele não tem mais temor de nada. Então tem muita gente que vem às vezes até chorando para a gente no confidencial. Pastor, acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Porque em alguma ocasião da minha vida eu servia a outros deuses. E eu falava assim a respeito disso e a respeito daquilo. Eu falei, você não pecou contra o Espírito Santo? Porque senão você não tinha esse temor, essa honra dentro de você para lutar para não ter pecado contra o Espírito Santo. Quem peca contra o Espírito Santo já não sente mais temor nenhum. Então, amados, esse é o único pecado e a certeza que você não cometeu. Então fique em paz e lute pelo povo muçulmano,
eu tenho um grande carinho porque eu sei que muitos deles são sinceros naquilo que eles seguem, mas infelizmente seguem a um engano. E talvez você seja esse grande caminho de Deus para salvar esses homens, você que entende as crenças, você que entende as vertentes deles, e quem sabe Deus está te levantando para salvar muitos deles, ou até de outras tantas religiões. Amém? Um grande abraço e continua com a gente todo domingo de manhã, às 9 da manhã, nós estamos aqui, trocando uma ideia da palavra de Deus. O Isel também agradeceu pela resposta. E acho que é só. Agora estou com as perguntas. Amém, amados? Semana que vem estamos novamente juntos. Lembre, nós estamos tratando de tema por tema. Amém? Pastor, mas eu quero ter a visão de que naquela pedra que cai sobre a terra, eu tenho uma visão que seria dessa ou daquela forma. Amados, Apocalipse, nós acreditamos naquilo que o Senhor tem transmitido a nós. Nós nos baseamos em textos bíblicos, mas é claro que em uma ou outra situação, você pode de repente dizer, pastor, eu sou meso-tribulacionista. Pastor, eu sou pós-tribulacionista. Fique tranquilo, nós respeitamos a sua visão. Mas, eu sei de uma coisa, se for pré-tribulacionista, a igreja vai subir. E você mesmo sendo meso ou pós, vai subir também, basta que você seja sincero de coração. Pastor, mas e se for meso? Eu vou subir também. Porque eu sou muito claro aqui que nós estamos colocando aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que Deus tem transmitido, e que eventualmente um detalhe ou outro, nós vamos saber diante de Deus. É como as pessoas que estavam no Velho Testamento, quando ouviam falar de um Messias que viria. Eles ainda não tinham toda a dimensão. Certamente alguns deles acertaram, bem dizer, em quase 100% do que iria acontecer. Muitos profetas do Senhor. Mas talvez um detalhe ou outro só pode ser realmente esclarecido quando Jesus esteve sobre a terra. Um detalhe ou outro, amados, nós só vamos saber realmente de fato quando acontecer. Mas eu, naquilo que Deus mostra, naquilo que eu tive sonhos, naquilo que eu interpretei a Bíblia, com relação a Daniel, com relação a Sofonias, Isaías e tantos outros textos que nós ainda vamos compartilhar, você vai vendo que vai se definindo para uma visão pré-tribulacionista. Mas eu considero e respeito todos vocês, e espero contar com o apoio de vocês e agradeço, acho que é importante essas perguntas, porque pode ser a dúvida de mais pessoas. Amém? Um grande abraço. Vamos orar, amados? Pai, nós queremos abençoar cada vida, Senhor, e te louvar, Senhor, pela dinâmica de hoje, Senhor. Pai, nós vimos pessoas tão importantes, pessoas, ó Pai, que desejam realmente ter um compromisso contigo, Senhor, que teu Espírito, ó Pai, possa dar a eles a direção certa, Pai. E Pai, Tu sabes que nós respeitamos todos eles. Nós consideramos, Senhor, cada pergunta, cada irmão, Senhor, com suas dúvidas, ó Pai. E que Teu Espírito fale com o coração deles, ó Pai. Não o pastor Bacelli, mas o Teu Espírito os conduza, Senhor, à verdade que está em Ti, Senhor. Nós também colocamos o nosso coração diante de Ti, Senhor. Tu sabes do nosso esforço, Senhor, em conduzir a Tua verdade, em conduzir, Senhor, ao Evangelho mais genuíno e verdadeiro que está em Ti, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que alguns detalhes, algumas coisas nós só saberemos o dia que nós estivermos contigo, Senhor. Por isso nos dá a direção, nos esclarece aquilo que pode ser esclarecido, nos dá, Senhor, a Tua graça e abençoa cada um em sua semana, no demais do transcorrer, Senhor, e nos dá força para chegarmos naquele dia, seja pré, meso ou pós-tribulacionistas, cheios da Tua bênção e da Tua graça e preparados para qualquer ocasião que o Senhor entender como certa, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, obrigado pelo apoio. Fiquem com Deus e quinta-feira, se puderem,
À noite, conte com a gente também lá no Discipulado do Chama. E domingo que vem eu espero vocês. Amém? Grande abraço.